Fala, gente, sejam bem-vindos a essa playlist linda aqui, onde a gente resolve questões de vestibular e você se dá bem na sua prova, tá? Eu tô resolvendo aqui algumas questões de concurso, gente, porque eu acho que a questão de concurso, ela dá uma simplificada nos assuntos de vestibular e também eu fiquei devendo para você aí, né? Na última aula eu fiquei devendo um edital de concurso aí para comparar ele com o vestibular, então eu vou fazer ele nessa aula aqui. Mas eu quero trabalhar com vocês um assunto importantíssimo que cai nos dois, no concurso e no vestibular, que é a relação das equações, tá bom, gente? E é isso que a gente vai fazer agora com essa perguntinha aqui da Public Consult. Então, se você faz aí concursos de município, geralmente aí a Public Consult vai acabar aparecendo em uma vez ou outra aí na sua cidade, tá bom? Essa aqui é uma questãozinha que caiu para escrevente lá em Taubaté, se eu não me engano, ou em Piedade, é uma dessas duas cidades, tá? Do interior de São Paulo. O que que a gente vai fazer aqui? Vamos equacionar e vamos resolver isso daqui, tá bom? Primeiro de tudo, lembrando que para a gente resolver as equações de vestibulares e de concursos, tem que se inscrever no meu canal para acompanhar essa playlist aqui linda. E segundo, a gente tem que ter a lista, a receita, né? Qual que é a receita? Número um, interpretação. Então eu vou interpretar. Número 2, eu vou tirar dados. Número 3, eu vou formular. Número 4, eu vou operar operações. Número 5, eu vou apresentar a resposta, o resultado. E número 6, eu vou interpretar de novo. E essa aqui é uma questão que a gente consegue trabalhar esses passos aqui, tá? Por quê? Porque na interpretação a gente vê se responde o que está sendo perguntado. Vamos dar uma lida nela então e trabalhar junto isso daqui. Olha lá. Então, um fabricante de notebooks opera com um custo fixo de tanto, né? 1 milhão e tanto ali por mês, correspondente ao aluguel, ao seguro e a prestações de máquinas, as máquinas, tá? O custo de produção de cada notebook é de R$ 2.000. Então, para fazer ele é R$ 2.000. Atualmente são comercializados 1.000 notebooks mensais. Então, por mês ele consegue vender 1.000 notebooks a um preço unitário de R$ 5.000. Então, a R$ 5.000 ele consegue vender cada um dos notebooks que ele gasta 2.000 para fazer. Então, aí já tem um negócio que é o lucro, né? Então, ele consegue fazer um lucro na quantidade de notebooks que é 1.000 notebooks. Beleza, essa é a história. Vamos ver o que aconteceu agora, porque vem a pergunta, né? Geralmente o enunciado vai ter isso, gente. Vai ter uma história e depois vai ter a pergunta, ou ele pergunta e aí te conta uma historinha depois. Olha aí então, ó. Devido à concorrência no mercado, será necessário haver uma redução de 30% no preço. Então, cada unidade, né, no preço unitário de venda. Então, cada unidade, né, vai reduzir aí 30%, né? Para manter seu lucro mensal, de quanto deverá ser o aumento na quantidade vendida? Gente, olha que legal aí, ó. Eu falei para vocês que é uma questão que a gente trabalha com equação, então a gente vai acabar equacionando isso, tá? Qual que é a interpretação aqui? Entender o que está acontecendo, né? Essa aqui é uma questão de dois momentos, então tem o passado, ou o presente e o futuro, né? Então são dois momentos. Então era de um jeito e virou outro jeito. Então significa que eu vou ter as mesmas equações em dois momentos diferentes, semelhante a uma que eu fiz de temperatura numa aula anterior aqui na playlist, né? E a gente fez bastante isso quando tem sistemas de equação. Mas, enfim, a gente vai resolver isso daqui pensando nisso. Passado e um outro momento, né? Ou o presente, ou o futuro, ou o presente e o futuro, enfim, dois momentos, né? Então eu vou ter uma redução do preço. Só que eu vou reduzir o preço e eu não vou perder o meu lucro. Como é que se calcula o lucro, né? O lucro de qualquer empresa, ele é calculado, lucro, a partir de o quanto rende os dinheiro, que é a receita, menos o custo das coisas. Tá? Para calcular aqui, então, o nosso lucro, vamos chamar isso aqui de lucro, ele vai ser a receita. Como é que se calcula a receita de alguma coisa? Professor, mas a receita não é o quanto vendeu? Vamos pensar aqui então, ó, se fosse pensar em um mês, ó, sei 1.000 notebooks mensais, né? E eles são comercializados no comecinho aí era 5.000, né? Então a minha receita, ela vai ser o quê?
é a quantidade de notebooks. Então, quantos notebooks? Quantos? Quantos foram vendidos? Vezes o valor de venda. Valor de venda. Legal, né? Essa aqui é uma questãozinha boa para o pessoal de matemática financeira, hein? Tenho muitos alunos meus aí que deveriam estar assistindo essa aula. Eu vou mandar para vocês, vocês vão deixar aí um comentário, tá bom? Para vocês aí responderem para mim o que é receita, custo e lucro. Uma coisa que a gente trabalhou muito em sala de aula. Quantos valores? Então, aqui é o valor de venda, né? Então, é o quantos vezes o valor de venda. Isso aqui é a minha receita, beleza? Menos o custo. O custo, geralmente, ele é dividido em duas coisas, tá, gente? O custo fixo mais, deixa eu botar um parênteses aqui, né? O custo variável, que é o custo que varia ali de acordo com o que você faz. O nosso custo variável, ele vai estar ligado ao nosso custo de produção. Então, eu vou chamar ele de custo de produção, fica melhor, CP. Então, dentro do nosso custo, tem o custo fixo, custo fixo, e o custo para produzir, produzir. Tá? Então, a gente vai somar esses dois custos e aí a gente vai ter, então, o custo que vai sempre ser, tá? Coisas que tem que se manter aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que é bem legal, gente. O lucro tem que se manter, né? E o custo fixo e de produção se mantém também. Quem que vai mudar? O valor de venda vai mudar, vai baixar 30% e a quantidade de notebooks vai aumentar. Certo? Ah, professor, é fácil. Se eu abaixei 20% do valor de venda, eu aumento 30%, eu aumento 30% a quantidade de notebooks. Não, não é tão simples assim, gente, tá bom? Porque tem coisas fixas aqui. Então, eu fixei algumas coisas e elas vão manter essa relação um pouco diferente ali, tá? O que que a gente deve fazer aqui, então? Primeiro, calcular o lucro. Né? Ao invés de deixar isso aqui tudo bagunçado assim, a gente vai colocar uma letra L e esse L vai ser o nosso lucro. Ele vai ser quantos notebooks. Nesse caso aqui vai ser então a quantidade de notebooks, QN, que é isso que eu quero saber, é esses dois que eu vou comparar um em relação ao outro, tá? QN vezes o valor de venda, vou por VV, menos o custo, que é o custo fixo, mais o custo de produção. Então aqui é CF mais CP, custo de produção. E aí é uma relação muito básica, né? Eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma subtração aqui para resolver. O que que eu vou ter aqui então? O meu lucro do primeiro momento. Opa, lembra que falei que tem dois momentos? Então agora a gente vai utilizar esses momentos para descobrir o quanto que aumentou. Né? Então agora eu tenho o meu primeiro momento. O lucro do primeiro momento, então no início, o meu lucro ele vai ser de quanto? Vou escrever aqui, ó. A quantidade de notebooks era 1.000, certo? A venda dele era 5.000, que era o valor de venda. Isso que baixou, tá? Menos, aqui eu tenho quem? Tenho o custo fixo, que é 1.200.000, rapidinho para vocês ali, né? Ó, custo fixo de blá blá blá, 1.200.000. 1.200.000 mais o custo de produção. Gente, o custo de produção, ó, ele é a quantidade de notebooks, né? Eu deveria ter colocado isso aqui embaixo já. É a quantidade de notebooks vezes o valor para se produzir ele. Então, ele vai ser a quantidade de notebooks, que é 1.000, vezes o valor para se produzir ele, que é 2.000. Isso daqui vai sempre se manter, desde que eu me mantenha vendendo notebooks aí. Né? Se você realizar corretamente essas operações aqui, você vai ter que o seu lucro ele vai ser igual, ó. Aqui então eu tenho 1.000 mais 5.000, que dá 5 milhões, né? E aqui eu tenho então 1.200.000. Deixa eu deixar o parênteses aqui, né? Porque tem que ter esse parênteses aí. 1.200.000, agora sim, vezes 2 milhões, mais 2 milhões. Por quê? Porque aqui é 1.000 vezes 2.000. Então, eu tenho 2 milhões, certo? Então, o meu custo aqui está sendo, ó, 3.200.000. Tudo bem? Então, esse aqui já é o meu custo. Deixa eu escrever isso mais bonitinho. E eu tenho, então, a minha receita de 5.000. Realizando essa diferença, e olha que legal isso, ó. Realizei essa minha diferença. O que que eu vou ter aqui, então? O meu lucro. O meu lucro, ele vai ser sempre aqui de 1.800.000. Tá bom? Eu fiz o cálculo que é a subtração desses dois valores. E isso é o meu lucro no primeiro momento. E olha que legal, ó. Para manter o lucro mensal, ou seja, esse lucro, ele vai ser o valor do L agora. Né? Então, o valor do L vai se manter. O preço de venda, não.
A quantidade de notebooks também não, tá bom? Então agora, para eu descobrir quem? A quantidade de notebooks, eu deveria saber as outras variáveis dessa minha equação, né? Gente, eu sei que é uma equação um pouco complicada, mas ela é uma equação de primeiro grau. Então, o que que significa isso? Que eu não vou ter que levar ao quadrado, é só eu saber multiplicar e fazer somar e subtração, somar e subtrair, né? Então, agora a gente vai fazer o quê? O mesmo cálculo de novo, só que agora eu não vou calcular o L, eu vou calcular alguma coisa que está dentro da minha equação do lado direito, né? Me acompanhem aqui agora, ó. Deixa eu abrir um quadro dessa cor mesmo, para a gente entender que esse é o nosso segundo momento, tá? Então, a gente tem aqui um segundo momento agora, que eu vou resolver ele com vocês, que vai ser o quê? O meu lucro, a gente viu que o nosso lucro, ele é de 1.800.000. Então, o meu L, ele vale isso, ó, esse valor do L aqui, né? Que vai ser igual à quantidade de notebooks vezes o valor de venda. Quanto é que foi o valor de venda mesmo? Professor, é 30% de 5.000. É, gente, é isso que eu ia falar, tá? 30% de 5.000 é o valor do desconto, né? Então, a gente vai ter o que aqui? Esse 30%, quando a gente realiza esse valor aqui, ó, ele dá 30 por 100. Tá bom? E a gente realizando isso daqui, você vai ver que ele vai dar 1.500, tá? Então, 30% de 5.000 é 1.500. Esses 1.500 é o desconto. Então, uma coisa, ela custava 5.000, eu descontei 1.500, qual que é o novo custo disso? O custo de venda, que eu estou vendendo agora, 3.500, é um preço bom, né? Então, esse 3.500, ele é o preço de venda e ele vai ficar fixo aqui, porque não é ele que eu quero saber, eu quero saber a quantidade de notebooks, né? E aí, então, vai ser menos o preço fixo, que é o custo fixo, né? Vou escrever o valor dele aqui já, 1.200.000, 1.200.000, pronto, agora está certo. Mas, vou limpar aqui. Vamos ver se vocês vão captar essa parte aqui agora, ó. Mais quem? Mais o custo de produção. E o custo de produção, ó, inclusive está bem certinho aqui, né? Onde deveria estar. Ele é a quantidade de notebooks vezes o valor de compra. Você percebe que o valor de compra não mudou? O valor para produzir ele, né? Que eu chamei de VP aqui. E se você ler lá no enunciado de novo, o que que significa isso? Que o valor de compra vai ser sempre R$ 2.000. Então ele começou a lucrar menos agora. Então o que que ele vai ter que fazer? Vai ter que vender mais notebooks, né? Para quê? Para manter esse lucro aqui. E quantos notebooks ele vai ter que vender? Agora a gente vai fazer o quê? Resolver essa equação que está na cara e a equação, ó, né? Como se está na cara, professor? Você tem que deixar o QN sozinho. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui para deixar o QN sozinho primeiro. Primeiro, o negativo aqui, ó, eu vou ter que distribuir o negativo, né? Isso aqui é a parte da distributiva. Eu distribuo ele dentro dos dois valores aqui. Então, aqui eu vou ter QN vezes 3.500, ou seja, 3.500 vezes QN, menos 1.200.000, menos a quantidade de notebooks, vezes 2.000, ou seja, 2.000 QN, né? O que fica legal é que a gente já tem semelhantes aqui, ó. A gente tem o QN e o QN, que são semelhantes, eu posso juntar os dois. E aqui eu tenho um negativo, que ele vai passar para o outro lado de lá, positivo, né? Positivando. Então, ele vai passar para o lado de lá, junto com o 1.800.000. Então, 1.800.000 mais 1.200.000, olha que bonitinha essa conta, ficou até bonitinha aqui, ó. Isso daqui, então, vai ser igual a 3.500 menos 2.000. 3.500 menos 2.000 me dá 1.500 QN. Tudo bem? E aí eu faço o que aqui então? Ó, eu vou juntar esses dois aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui eu juntando eles vai dar 3 milhões. Olha que lindo isso. Um, dois. Passei um zero, né? Pronto, 3 milhões igual a 1.500. Tá? Gente, tem gente que para aqui e já fala assim, eu sei que valor que é, eu sei qual é a quantidade de notebooks. É um número vezes 1.500 que dá 3 milhões. E aí o cara acerta mesmo, tá? Mas caso você tenha dificuldade nisso, o que que você vai fazer? Você vai fazer o processo.
Esse 1.500 está multiplicando, ele passa dividindo o 3 milhões, ó. Então aqui eu tenho 3 milhões, escrevi 3 milhões, vou dividir ele por 1.500, né? E isso vai ser o valor do meu QN. Então, o meu QN, a quantidade de notebooks, vai ser então, ó, corta, 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 vai ser 30.000 dividido por 15. Se a sua matemática de divisão está muito boa, a quantidade de notebooks, então, vai ser igual a 2.000, né? E aí você pode testar ela aqui atrás, ó, ver se é 2.000 mesmo. 1.500 vezes 2.000 dá 3 milhões, né? Então, a quantidade de notebooks vai ter que ser agora, então, 2.000, certo? Vocês conseguem me entender, então? Era 1.000 notebooks, ele fazia o lucro, que é esse lucro que está aqui, 1.800.000. Só que daí ele fez um desconto para poder entrar melhor no mercado. Ele acabou tendo que vender mais notebooks. Quantos que ele vendeu? 2.000, certo? Então eu vou lá nas alternativas e marco 2.000. Não, não é isso que está ali. Então, o que que eu fiz? Eu interpretei, eu tirei os dados, eu fiz as fórmulas, né? Eu criei a fórmula. Vocês fizeram isso junto comigo aqui, ó. Então, eu criei a fórmula do lucro de acordo com a ideia do enunciado, o texto que estava ali. Eu realizei as operações aqui, ó, de multiplicação, de subtração, e eu cheguei na resposta. Mas a minha resposta ainda não responde o que está ali, ó. Para eu responder o que está ali, eu tenho que ter a noção de porcentagem. Se eu vendia 1.000 e agora eu vendo 2.000, quantos por cento isso acabou aumentando, né? Então, se eu vendia 1.000 e eu virei aumentar 2.000, significa então que eu aumentei quantos por cento, né? Você aumentou o mesmo valor, você aumentou a mesma quantidade, certo? Então você aumentou tudo, que é 100%, tá bom? Faz sentido para você? Se essa questãozinha aqui é uma questãozinha que te pegou nos concursos, não esquece de deixar um comentário aí para ajudar o pessoal, né, que vai fazer aí na frente, e também para que eu consiga daí dar um feedback e dizer que, o que foi coisas que poderiam te ajudar durante a prova, ou o que você poderá fazer nas próximas provas. Tudo bem? Gente, muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui, e para agradecer vocês, eu falei que eu ia deixar aqui um edital de um concurso, né? Se você vê, ele é um edital da Public Consult, concurso, consult, que inclusive é onde tem nos concursos do interior de São Paulo, aí no Paraná, ela tem bastante dessa Public Consult, né? E esse edital, se você for lá e abrir o edital, ele é muito mais simples que um edital de um vestibular, tá? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para vocês. Peraí que eu deveria ter, sim. Bom, acabou não aparecendo aqui, vai acabar ficando para nossa próxima aula. Tudo bem, gente, não tem problema nenhum, basta vocês continuarem me acompanhando aqui, que na próxima questão de vestibulares aí, né, nas questões de vestibulares, eu vou trazer para vocês aí, então, um pouquinho dos editais, para quê? Para a gente falar um pouquinho, né? Eu falo das questões, mas também tem que falar do edital. Acabou não dando para fazer aqui, deixa eu ver. Não tá dando. Mas enfim, tá? A gente continua aí. Não esquece de se inscrever e curtir esse vídeo aqui e mandar ele para pessoas que realmente querem estudar e fazer aí os concursos e vestibulares do Brasil afora. Tá bom? E a lista já tá aumentando. Vai aumentando e quanto mais você me ajudar, mais vai aumentar. Valeu, gente. Um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.